Fala pessoal, tudo bem com vocês? Uma pequena melhora e a primeira vitória. Ainda tem muito para ajustar, mas ó, Fábio Santos e Victor Cantillo os destaques e o Mosquito na dele. Vamos falar sobre esse jogo? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Já eu vou falar sobre tudo o que aconteceu nesse jogo, mas antes eu queria dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que eu uso para me manter informado sobre tudo que está rolando no mundo da bola, ainda mais com o Campeonato Brasileiro 2021. Todos os destaques de cada rodada, tudo sobre o seu time do coração em tempo real, então não perde o teu tempo. Eu vou deixar o link aqui na descrição, você baixa, é grátis, não custa nada e serve para qualquer celular. Claro que ainda tem muito por fazer, mas o Silvinho mexeu no time e trouxe uma ideia que me parecia até óbvia. Quando você pretende usar uma linha de 4, o Lucas Piton funciona muito mais como um ala no sistema 3-5-2. O Fábio Santos, pela sua liderança, sua consistência, que vinha falhando individualmente, mas muito mais por conta do sistema e às vezes desprotegido do que pela qualidade que ele tem, que a gente sabe que é muita, ele acabou saindo do time e até pelo sistema de 3 zagueiros se justificava o Lucas Piton. Nesse caso, com uma linha de 4, faz sentido você usar o Fábio Santos. E ele foi um dos destaques do jogo, muito pelo seu comprometimento tático, pela sua liderança ali no sistema defensivo, por orientar os atletas. É um cara que conhece muito o clube, conhece muito a função e também ele fica um pouco mais, né? Que era justamente a estratégia do Silvinho para essa partida. Não foi uma grande atuação, não foi uma atuação brilhante, não foi uma melhora significativa, mas ela existiu, ela aconteceu. O América não vem bem também, já está há vários jogos sem marcar um gol sequer, acumula já sua segunda derrota no campeonato, tá jogando com o Criciúma na Copa do Brasil, aí o primeiro jogo foi 0-0 em Minas Gerais, perdeu um pênalti com 50 segundos, vai ter que buscar a classificação em Santa Catarina. O América não está bem e não fez um bom jogo. Cresceu no segundo tempo porque era necessidade e também porque o Corinthians se recuou, né? Acabou recuando mais as suas linhas para esperar o América. O América foi para cima em busca do empate. Teve duas chegadas lá com o Ribamar, uma num gol corretamente impedido e depois numa cabeçada que o Cássio defendeu, o aniversariante do dia, fez uma grande defesa. Mas no primeiro tempo, quando o Corinthians foi superior, a gente já viu um melhor trabalho de bola. Não foi só a entrada do Fábio Santos. Finalmente Victor Cantillo, né, que tem a capacidade do passe, que busca esses lançamentos entre linhas, que teve quase 100% de aproveitamento nos passes na estatística do jogo. Ele realmente deu outra dinâmica no meio, porque quando você tem volantes, ou tinha volantes nos outros jogos, como o Rony e o Camacho, por exemplo, a coisa não acontece. O Ramiro também, jogado lá pelo lado direito, às vezes por dentro também, não tem circulação, não tem armação. Quando o Cantillo entra no meio, auxiliado pelo Gabriel, que é um jogador um pouco mais dinâmico, que não é um jogador construtor, nunca será, ele é mais um mordedor, ele é mais um destruidor de jogadas, mas ainda assim mais veloz nos seus movimentos. E o Rony fez um papel assim tático importante, embora também não tenha tido grande destaque individual, mas conseguiu preencher aquele setor, dando liberdade para o Cantillo poder combinar jogadas com outros atletas. E o lado direito do Corinthians no primeiro tempo foi muito forte, com o Fagner e o Cantillo. O Fagner vale destaque, porque o Fagner, nos dois primeiros jogos do Silvinho, nessa linha de 4, em que o Corinthians se projetava mais defensivo do que qualquer outra coisa, ele ficou muito. E o Fagner é um jogador muito efetivo no ataque, é um dos caras mais, digamos, necessários desse Corinthians no setor ofensivo, e ele não aproveitava o corredor, não chegava, às vezes atuava mais como um volante, como um jogador muito pelo lado de campo, mas pelo lado defensivo, não aproveitava os espaços oferecidos no campo de ataque. Dessa vez não. Dessa vez, exatamente por essa linha de 4, em que o Fábio Santos fica um pouco mais e não o Piton que avança, o Fagner se soltou. E ele e o Mosquito fizeram ótimas jogadas pelo lado direito. O Fagner até entrou na área, deu um chute, obrigando o Cavicchioli a fazer uma grande defesa. Na sequência o Mosquito também. Na sequência o Mosquito sofreu um pênalti. Então o Mosquito não vai funcionar como falso 9. Ele pode, eventualmente, numa emergência, jogar por ali. Mas ele rende mesmo pelo lado direito do campo, na sua jogada pessoal, jogada individual, em que em vários momentos gerou perigo, inclusive sofrendo a penalidade, muito bem marcada pelo Marcelo de Lima Henrique. E o Fábio Santos, que tem um aproveitamento absurdo de pênaltis, estava em campo, né? E também é uma arma, não deixa de ser uma arma, né? Porque nos últimos jogos o Corinthians perdeu pênaltis com o Luan, com o Vital. Quando tem o Fábio Santos, a torcida fica um pouco mais tranquila. O ponto negativo desse jogo foi o Luan, né? Mais uma vez,
ele não rende nessa função de falso 9, ele não tem jogado bem, ele não conseguiu se encontrar. Em alguns momentos ele voltou, porque não é a função dele ser um centroavante, né? Ele é um armador. Quando ele volta, ele até tentou alguns passes, mas estava muito desligado, errou mesmo assim individualmente. Aquela tomada de decisão, aquela motricidade fina, aquele ajuste fino do atleta, que cabe ao atleta resolver, quando a bola caiu no pé dele, normalmente não funcionou. Ele teve um passe de letra para o Fagner no começo do jogo e só, não fez mais nada. Acho que ele está assim, embora a gente faça a crítica individual de que ele poderia render mais porque pessoalmente não estava bem, ele não está na posição onde ele mais rende, né? Ele é um meio armador clássico, e com o Mancini a gente viu que ele teve a sua melhor fase nos últimos tempos no Corinthians, né? Com alas chegando, com ele podendo ter a liberdade para marcar. Não fez uma boa partida e acho que não. Esse é um ajuste que o Silvinho vai ter que fazer. Um outro jogador ali, porque não tem essa peça, né? O Jô não é esse cara, o Cauê que tá machucado não estava dando resposta, o Léo Natel que entrou no segundo tempo é um jogador de velocidade, tem força física e tal, mas também sofre com essa parada individual na parte técnica, né? Ele muitas vezes tem uma tomada de decisão muito equivocada. E o Ângelo Arauz, cara, que ficou aberto pelo lado esquerdo, também não rendeu muito. Eu esperava que o Arauz, diante desses três volantes, né, o Cantilho, o Gabriel e o Rony, pudesse ser o armador, auxiliar o Luan na construção de jogadas, e não foi o que aconteceu. O Arauz ficou muito pelo lado esquerdo isolado ali, não acrescentou muito, até porque, especialmente no primeiro tempo, a coisa aconteceu muito pelo lado direito do campo. Foi um jogo estratégico, em que o Corinthians conseguiu o seu gol, agrediu mais o adversário, e o América não conseguiu sair dessa estratégia corintiana alvinegra, e no segundo tempo, quando foi para cima, o Corinthians se fechou, nitidamente se fechou, e aí não faria menos sentido ainda a presença do Luan, que depois acabou saindo tardiamente, porque se o Corinthians fosse apostar num contra-ataque, tinha só o Mosquito pelo lado direito, tinha que ter um outro jogador para fazer isso, por isso entra o Léo Natel, mas de uma forma mais tardia. O Ramiro também entra no jogo, na sequência, e o Camacho, né? Insistência do Silvinho com o Camacho, que é um jogador muito lento e que não consegue acrescentar muita coisa nesse meio campo. Tem muito para ajustar, tem muito a fazer, mas a vitória dá aquela tranquilidade, né? Especialmente no Campeonato Brasileiro, em que você precisa somar pontos, né? Acabou perdendo o primeiro jogo, já vence o segundo fora de casa, tem o derby semana que vem, dá um fôlego, dá um respiro, porque no meio de semana contra o Atlético Goianiense é uma iminente eliminação, a menos que o Corinthians consiga reverter esse placar, que é bem difícil, até pelo momento do Atlético Goianiense, né, que está melhor hoje, venceu o São Paulo, inclusive, nesse sábado. Então o Atlético está numa fase boa, vai ser difícil para o Corinthians, então tem uma iminente eliminação e depois o derby contra o Palmeiras, mas essa vitória contra o América dá um respiro e mostra que o time pode jogar de trás para frente, ajustando defensivamente a sua linha de 4 defensiva, com um meio campo mais robusto, para depois pensar em construir, para depois pensar em criar, especialmente pelo lado direito com o Fagner e o Mosquito. Então são sinais positivos, pequenos ainda, uma leve melhora, um degrauzinho que sobe esse time do Silvinho no seu terceiro jogo. Então vamos com calma, a gente vai analisando jogo a jogo aí para ver o que vai acontecer com o Timão na sequência da temporada. Vocês gostaram? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!